Salve pessoal, então vamos ver aqui integral por substituição. Então integral nem sempre, né, a gente vai poder pegar ela e sair calculando direto, aplicando a fórmula de integração, né? Algumas vezes é necessário preparar a expressão antes, ou então trocar a variável, que é o caso aqui da integral aí por substituição. Então a ideia é você fazer uma troca, né? Você tem ali, por exemplo, uma variável x, você pode trocar aí para uma variável u, né? De forma que a expressão ela vai cair numa integral mais simples, né? Numa integral onde tem uma fórmula direta ali de integração. Quando você faz essa troca de variável, tudo é mudado, né? O limite de integração ele muda, né? E a variável aqui de integração ela também vai mudar, né? Então você tem que mudar tanto a função, né? Tem que ser uma função dessa variável nova, quanto o infinitesimal aqui, né? Que é a variável aí que você tá integrando, né? Em relação a qual você está integrando, ela também tem que ser mudada. Como que a gente pode fazer isso daí, né? Então você tem que procurar aí uma função, né, uma troca, né, que vai gerar aí uma função simplificada, né, é claro, e tem que ficar a integral totalmente expressa em termos dessa variável nova, né? Não pode ter duas letras. Se você fizer uma substituição, né, como a gente está trabalhando aqui com integral uma variável, né? Não está trabalhando integral dupla, tripla, né? Está trabalhando integral uma variável. Quando você fizer essa substituição, só vai sobrar uma variável, né? Não vai sobrar duas, né? Se ficar mais de uma variável aí, o que você fez ali está incompleto ou incorreto, né? Então, se você está trabalhando com x, troca por u, tem que ficar u em tudo, não pode ficar x e u ao mesmo tempo. Então você pode calcular, né, em termos de u, e pode aí no final você pode completar o cálculo todo em termos de u, e pode retornar para x se quiser, né, depois no final. Quando você troca para u, lembrar que tudo é trocado, né? Então você estabelece aqui uma relação de x e u, faz essa troca aqui que é importante, ó, né, para poder trocar a variável aqui de integração. O infinitesimal aqui dx ele vai ser trocado por du. Os limites de integração eles mudam, né? E aí você consegue fazer a troca toda. Vou dar aqui alguns exemplos de troca possíveis, né? Como que eu troco? Não existe uma receita de bolo, né? Fazendo vários exercícios, observando exercícios resolvidos, você vai conseguir ter essa destreza aí de olhar a integral e saber o que vai fazer. Mas separei aqui algumas propostas aqui de troca, né, para a gente ir dando uma olhada. Por exemplo, essa integral aqui, a primeira, né, 3 barra 4 mais x. Você pode trocar esse 4 mais x por u, porque aí você vai ficar uma integral, né, de 3 por u, né, o inverso do u, né, que é uma fórmula que você consegue, né, que você tem integral direta, né, que é aquela do log neperiano. Exponencial, né, é elevado a 2x. Você pode trocar o 2x por u, bem simples, né? Quando você faz isso, fica com uma integral de e a u, né, uma integral direta. Aqui também, né, você pode trocar aqui o expoente, que é x ao quadrado, por u. Vai ficar com e a u, né? Aqui, essa raiz, né? Raiz sempre indesejada dentro de integrais, né?
Então você, quando vê uma integral ali com uma raiz, você tenta eliminar ela. E aqui pode ser feito trocando aqui o x mais 1 por u, né? Troca por u, e essa raiz aí você pode transformar ela num expoente fracionário, que é 1/2, né? Ficaria u elevado a 1/2. 2x aqui, você pode trocar por u, vai ficar cosseno de u, que é uma integral direta, né? Aqui você também pode trocar. Você pode trocar o u por 1 mais x ao quadrado, x ao cubo, né? Você pode trocar aqui a parte de baixo. Aqui a mesma coisa, 1 mais x ao cubo. Repare que não é só fazer essa troca. Você, quando faz a troca, tem que trocar o limite de integração, né? Tem que trocar aqui a variável de integração e não pode sobrar duas letras, né? Mas você vai ver que você, quando troca aqui a variável de integração, você deriva, nesses casos aqui, essas letras aí, o x, ele acaba indo embora, né, ao longo da integral. Então, a troca, o start é esse aqui, né? A proposta de troca é essa. Porém, tem que fazer a troca total, inclusive aí do limite de integração, né? Por exemplo, quando aqui é 1, né, para x, você tem que calcular o correspondente para u, que é 4 mais 1, né? Eu não estabeleci que o x é 1, então troca aqui por 1, 1 mais 4, 5. Então aqui o novo limite de integração aqui em cima seria 5. Né? Então tudo tem que ser trocado, né? Mas o start é esse aqui. Se você começar a integral por substituição com uma substituição equivocada, vai dar tudo errado. Né? Então isso aqui que eu estou mostrando é a parte mais importante, né? Que é como você começa aí o exercício. Né? Se você começar errado, se você propor aqui uma substituição errada, ou você cai numa integral aí que não tem, né, com duas variáveis, que não vai atender você, não vai adiantar, ou pode também cair numa integral mais complicada ainda, né? Você pode não resolver seu problema. Por último, aqui uma aplicaçãozinha da integral, né, que a gente vai ver aí, é o cálculo do trabalho, né? Que o trabalho é a energia envolvida no deslocamento de um objeto. Né? Então, o trabalho ele pode ser calculado aí por meio da integral. Né? Você pega aqui a expressão da força, né, e faz a integral em relação à posição. Né? Aqui tem a posição inicial, aqui tem a posição final. Né? E se você tiver 3 coordenadas, o indicado aqui é fazer 3 integrais, uma para cada coordenada. Se tiver uma coordenada só, né, uma posição só, né, se você estiver trabalhando aí numa linha, né, aí você pode resolver o problema com uma única integral, né, se você estiver trabalhando só com uma dimensão, né, só com x, por exemplo. Se tiver x, y, z, aí tem que calcular uma integral para x, outra para y e outra para z. Então é isso.